Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós iremos trabalhar os governos militares, que iniciaram em 1964 e tiveram seu fim em 1985. Prestem muita atenção. Em 1964, as Forças Armadas assumiram o controle do país e passaram a decidir quem ocuparia o cargo de presidente da República. O regime militar durou até 1985 e, nesse período, 5 generais ocuparam a presidência. Nós temos aqui Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João B. Figueiredo. Esses daqui foram os 5 generais que se tornaram presidentes do Brasil no período da ditadura militar. Turma, lembrando que a ditadura militar ela só iniciou quando João Goulart ele foi deposto, ou seja, ele foi retirado da presidência do Brasil, que foi a nossa última aula de história. Foram 21 anos de ditadura militar, nos quais o autoritarismo determinou os rumos políticos do país. Todos os presidentes, ao longo do período de ditadura, foram eleitos indiretamente por um colégio eleitoral. Só lembrando, turma, indiretamente significa que não era o povo que votava, eram os próprios políticos, eram as próprias pessoas de dentro do Congresso que votavam, tá? De forma direta é quando o povo vota, de forma indireta é quando o povo não vota. E o colégio eleitoral, turma, era um grupo formado pelo total de pessoas que votam. Na época dos governos militares, não eram todos os cidadãos que faziam parte do colégio eleitoral. Era apenas algumas pessoas selecionadas pelos próprios militares, que na realidade apenas confirmava o nome do candidato imposto pelos militares. Ou seja, essas pessoas realmente elas nem votavam. Elas simplesmente só confirmavam aquele candidato que os próprios militares já haviam escolhido. Era uma forma de ludibriar a população brasileira. Segundo as elites, os principais problemas durante o governo de João Goulart eram a estagnação da economia, ou seja, a falta de crescimento, e a demanda das classes populares que queriam ter seus direitos atendidos. Foi um período em que a população exigia muito seus direitos e João Goulart não conseguiu atender. Então, os militares disseram que iam resolver essa situação. Para amenizar tudo isso, o governo militar se concentrou em investir no crescimento econômico a qualquer custo, incentivar o consumo e repreender violentamente todos os que se opusessem ao seu governo. Quando eu falo violentamente, turma, é através de torturas de verdade, tá? Eles utilizavam qualquer tipo de violência. Era violência psicológica, era violência física, tá? No governo militar não tinha, os direitos dos cidadãos não eram totalmente respeitados. Vamos agora entender, então, um pouquinho sobre a ditadura militar. Diante das críticas da população descontentes com o sistema político que os militares começaram a lançar logo no início da ditadura, os militares então lançaram atos institucionais. Que atos são esses, turma? Eram documentos que fortaleciam os poderes do presidente. Assim, ele podia baixar decretos sem precisar de aprovação do Congresso. Além disso, os atos institucionais censuravam os meios de comunicação e, de certa maneira, legalizavam a tortura, ao permitir qualquer forma de interrogatório que favorecesse a repreensão aos opositores. Um dos órgãos responsáveis pela repreensão foi o Departamento de Ordem Política e Social, chamado de DOPS. Para perseguir e desmoralizar os opositores ao governo, o DOPS se encarregava de manipular as informações e dizer à população que os opositores ameaçavam a ordem pública e a família brasileira, de uma forma que a população brasileira ficasse contra os opositores que estavam lutando para o benefício da própria população. Então, o governo militar, ele sabia jogar aquele jogo político, aquele jogo de que mexia com a cabeça da população. Para isso, turma, vamos entender como é que foram os militares no poder, para vocês poderem entender o que foram os atos institucionais. Com a deposição de Jango, ou seja, de João Goulart, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, ocupou provisoriamente o cargo de presidente, mas o poder estava de fato com os militares. Foi colocado nesta época o AI-1, que é o Ato Institucional número 1. Foram feitos, turma, um total de 5 atos institucionais. Nós iremos olhar os 5.
O primeiro ato institucional foi editado em 9 de abril e deu ao Executivo o direito de cassar mandatos, suspender direitos políticos e modificar a Constituição. Também definiu eleições indiretas para a escolha do presidente. Ou seja, no ato institucional número 1, basicamente ele tirou todo o poder do povo. Ou seja, ele tirou as eleições diretas. Não era mais o povo que escolhia o seu presidente. Agora eram os próprios militares. Houve também as eleições para presidente no dia 11 de abril. O Congresso Nacional, sob pressão dos militares, elegeu para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro militar a ser presidente do Brasil. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava o autoritarismo dos militares. Em 1965, foram realizadas eleições para os governos estaduais, e as oposições ao regime militar conseguiram significativas vitórias. O governo federal decidiu então tomar novas medidas repressoras. Aí, turma, nesse momento, como as pessoas estavam novamente indo contra o regime militar, foi feito pelos militares o Ato Institucional número 2, também conhecido como o AI-2, que conferiu mais poderes ainda ao presidente para cassar mandatos e direitos políticos e extinguiu aí todos os partidos, criando apenas dois. Ou seja, havia os partidos em que a população poderia colocar as suas propostas, as suas formas de pensar. Porém, o ato institucional número 2 deu ao presidente o poder de acabar com todos os partidos, e ele criou apenas dois. Só que uma observação importante, turma: esses dois partidos que o presidente militar criou estavam ao lado do presidente. Ou seja, todos os dois eram mandados pelo presidente. O primeiro foi chamado de Arena, também conhecido como a Aliança Renovadora Nacional. Era o partido que apoiava o governo, ou seja, estava do lado dos militares. O MDB foi outro partido criado pelos militares, também conhecido como Movimento Democrático Brasileiro. Era o partido conhecido como a oposição, porém, era uma oposição dentro dos limites considerados aceitáveis, ou seja, era uma oposição que realmente não se opunha às ideias do governo. Não faziam nenhuma oposição realmente verdadeira ao governo militar. Então, eu estou mostrando para vocês aqui os finados, ou seja, quais foram os partidos que os militares acabaram nesse período quando foi instituído o ato institucional número 2. O PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL e PRT. Todos esses daqui foram totalmente dizimados. Ou seja, os militares acabaram com esses partidos aqui e ficou basicamente apenas aqueles dois, Arena e MDB. Não esqueçam. Mesmo com o fim dos partidos, turma, a oposição ainda continuou a fazer grandes represálias às ordens militares. Então, foram lançadas a Lei de Segurança Nacional, o AI-3 e o AI-4, ou seja, o Ato Institucional número 3 e o Ato Institucional número 4, basicamente na mesma época. A Lei de Segurança Nacional foi a lei criada para enquadrar como inimigos da pátria aqueles que se opunhavam ao governo militar. Ou seja, qualquer pessoa que não era a favor do governo era visto como inimigo do Brasil inteiro. Já o Ato Institucional número 3 estabeleceu o fim das eleições diretas para governadores, prefeitos, capitais e cidades consideradas áreas de segurança nacional. Então, aqui no ato institucional número 3, turma, eles acabaram agora de vez com todas as eleições diretas. Eles já haviam acabado com as eleições diretas para presidente. Agora eles acabaram com as eleições diretas, tanto para prefeito como para governadores. No ato institucional número 4, ele deu poderes ao executivo para produzir uma nova Constituição que incorporou os atos institucionais, tornando-os permanentes. A Constituição de 1967, ela tinha como objetivo fortalecer o poder executivo em detrimento do legislativo e do judiciário. O que isso quer dizer? O executivo poderia fazer qualquer tipo de repreensão possível com a população ou com os opositores que não se adequassem às ordens do governo militar.
Mesmo, turma, em meio à forte repressão, opositores do regime buscavam se manifestar. Os jovens tiveram bastante destaque nas ações de resistência contra a ditadura. Eles organizaram importantes movimentos culturais e políticos que exigiam maior participação da população nas decisões do governo. Então, em 1968, no Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas saíram às ruas em protesto contra a política repressiva do governo. Tais passeatas foram desencadeadas pelo assassinato do estudante Edson Luiz pela polícia. Observação, turma. Nesta época, a polícia tinha plenos poderes. Essa passeata foi conhecida como a passeata dos 100 mil, pois foi a maior desde o golpe militar e também foi promovida pelo movimento estudantil. Nesse contexto de reação, os militares decretaram o AI-5, ou seja, o Ato Institucional número 5, o mais terrível instrumento de repressão do regime militar. Vamos ver algumas medidas que foram feitas nesse ato institucional. Primeiro, a censura dos meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação de maneira nenhuma poderiam ser opositores ao governo. Segundo, podia cassar mandatos e suspender o direito político por 10 anos. Se algum político fosse contra o governo militar, eles poderiam cassar o mandato e deixar essa pessoa afastada por 10 anos da política. Terceiro, afastar ministro do Supremo Tribunal Federal. Os militares, eles tinham poder até sobre a parte federal do Brasil, podendo afastar ministros e grandes figuras do poder no Brasil. Eles poderiam também fechar o Congresso Nacional e as assembleias municipais e estaduais quando quisessem. E suspenderam o direito de habeas corpus. O que é isso? É quando a pessoa ela ganha o direito à liberdade depois que sua liberdade foi restringida, ou seja, retirada de forma injusta. Tá, turma? Então é chamado de habeas corpus. Então, o governo militar fez esse ato institucional, fez 5 atos. Dos 5, o quinto ato foi o pior de todos. Turma, um dos presidentes mais severos que teve foi Garrastazu Médici. No governo de Médici, foi um período conhecido como Anos de Chumbo. O poder ditatorial e a violência contra a oposição foram tão grandes que ele utilizava qualquer tipo de tortura contra os opositores. E a polícia tinha plenos poderes para fazer esse tipo de tortura. O governo de Médici, ele destacou-se por ter sido o mais repressivo. Mas, para encobrir o clima de terror, montou-se um aparato de propaganda que tinha como base a ideia de cooperação dos brasileiros para o engrandecimento da nação. Ou seja, ele dizia que ele não estava fazendo aquilo por acaso, ele estava fazendo aquilo para que o Brasil crescesse, para que o Brasil fosse uma potência. Então, nós temos aqui algumas propagandas. Uma delas dizia: ninguém mais segura este país. Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você ama o Brasil, você tem que fazer de tudo para que ele cresça. Se não, deixe-o, vá-se embora. A Copa do Mundo de 1970 foi o auge da campanha publicitária. Por quê? Porque foi quando o Brasil conseguiu ganhar a Copa. Então, Médici utilizou isso ao seu favor. O Brasil havia se endividado com os Estados Unidos, turma, no governo de Juscelino Kubitschek. Mostrei isso na última aula para vocês. Durante o regime militar, essa dependência financeira aumentou. O governo dos Estados Unidos ajudou a financiar a política da ditadura militar. O dinheiro usado para criar indústrias no Brasil, por exemplo, veio de empresas estrangeiras. Como consequência, foi difundido o estilo de vida dos Estados Unidos entre os brasileiros, principalmente por meio do incentivo ao consumo de produtos industriais. O crescimento rápido da economia brasileira gerou o aumento do consumo e a expansão dos centros comerciais como shopping centers. Entre os anos de 1968 e 1973, os centros de compras proliferaram em consequência do alto nível de consumo. Esse momento foi chamado pelo governo como milagre econômico. Esse momento ocorreu na época de Médici, turma. Isso se deu devido a vários fatores. Primeiro, a captação de empréstimos do exterior. Ou seja, o Brasil começou a pegar empréstimos agora dos Estados Unidos para poder fazer a sua economia crescer. Segundo, o arrocho salarial, que era uma forma do governo ganhar em cima dos trabalhadores. Ou seja,
O ajuste salarial, turma, era o período em que o salário das pessoas elas não acompanhavam a inflação. As coisas no Brasil cresciam de preço, tudo aumentava de preço, comida, vestimentas, todos os produtos do Brasil aumentavam de preço, porém o salário das pessoas estava estagnado, continuava com o mesmo, sem ter nenhum tipo de reajuste. Outro fator foram os investimentos estrangeiros na indústria automobilística e de eletrodomésticos aqui no Brasil. E por último, a concessão de créditos para o consumo. Começaram nessa época a dar créditos, já que as pessoas não ganhavam mais, seu salário estava estagnado, eles davam crédito. E isso fazia com que a pessoa se endividasse cada vez mais. Com isso, o Brasil tornou-se conhecido pelas grandes obras. O governo utilizou esse dinheiro e não media esforços para viabilizar obras faraônicas que transmitiam a imagem de um país em crescimento. Ou seja, faziam obras grandiosas, mostrando que o país estava se desenvolvendo de vento em polpa, mostrando que o país estava economicamente bem, porém não mostrava a parte da população que estava insatisfeita. Porém, turma, a ideia do milagre econômico não foi suficiente para sustentar o regime militar. Muitas pessoas perceberam que o governo havia acabado com a democracia e que as empresas estrangeiras estavam comandando os rumos da nação, incentivando as pessoas a gastar dinheiro com produtos supérfluos que davam lucros a eles. Porque a política econômica do regime militar, ela orientava-se pela ideia de que era preciso a riqueza crescer para depois distribuí-la para a nação. A riqueza cresceu, mas nunca foi distribuída para a população. Observe essa imagem colocada aqui. Primeiro, o bolo cresce. Depois, nós dividimos, mas é só um pedacinho. Quer dizer, a economia estava crescendo? Estava. Porém, qual parte estava chegando para a população desta economia? Basicamente 0,00001%. Então as pessoas começaram a ver que isso estava errado, que não estava dando certo. Então, turma, as pessoas começaram a lutar por seus direitos. Nesta época, houve uma nova eleição, onde subiu ao poder Ernesto Geisel. Geisel integrava um grupo de militares favoráveis à devolução gradual do poder aos civis. O presidente dizia-se disposto a promover uma abertura lenta, gradual e segura, ou seja, voltar novamente à democracia, de forma que o povo também pudesse participar da política. Em 1983, a ditadura agonizava com a inflação, recessão e desemprego. Quanto mais os produtos aumentavam de preço, mais havia desempregados, mais havia pessoas passando necessidade. E a oposição tentou apressar a redemocratização. Houve então a ementa Dante de Oliveira. Tal ementa Dante defendia as eleições diretas para o presidente. O que é uma eleição direta? Eleição direta é aquela em que a população pode votar para presidente, a fim de tirar os militares do poder. Esse movimento foi o conhecido como Direta e Já, onde muitas pessoas saíram às ruas para pedir eleições diretas, onde o povo pudesse escolher o seu presidente. E isso, turma, vai dar início à redemocratização do Brasil e um novo período da República Brasileira. Mas isso é um assunto de uma outra aula. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!